Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio a solo do podcast Longevidade Consciente, que desta vez pertence à rúbrica Nutrição Consciente. Hoje vou ensinar-vos como escolher um iogurte. De facto, quando nós vamos ao supermercado, é quase sempre uma experiência desafiante escolher um iogurte. E nesse sentido, eu decidi reunir algumas informações e alguns fatores que devemos considerar ao fazer essa escolha. Vou então partilhar aqui uma pequena apresentação que eu preparei. Só um momento, ok. Basicamente, esta apresentação é uma forma simples de vos mostrar então quais é que são esses tais fatores que devemos ter em consideração. E antes de mais nada, é importante avaliar sempre a lista de ingredientes de um alimento ou de uma bebida. E nesse sentido, sabemos então que a lista de ingredientes está constituída do maior ingrediente, ou seja, aquele que está mais presente em maior concentração, e o último ingrediente é aquele que está presente em menor quantidade ou menor concentração. No caso de um iogurte, apenas são necessários 2 ingredientes. Leite desnatado, neste caso desnatado porquê? Porque houve a remoção das natas, e isso faz com que o leite seja mais magro, tenha menor teor de gordura, e os fermentos lácteos permitem que haja a tal fermentação do leite, daí que o iogurte se enquadre num leite fermentado, nessa categoria de leites fermentados, como por exemplo o kefir. Contudo, também podem estar adicionados outros ingredientes que, embora não sejam essenciais, também ajudam, como é o caso, por exemplo, do leite em pó magro, que pode estar presente por ajudar na parte da textura e até aumentar o teor proteico. No que toca à declaração nutricional, ou seja, a parte mais numérica da coisa, é importante que o teor de gordura seja inferior a 1,5%. O que é 1,5%? É a cada 100 gramas ter menos que 1,5 gramas de gordura. E idealmente estar mais perto do 0%. Quanto ao teor de açúcares, o ideal é que esteja abaixo de 5%. Dificilmente encontrarão um iogurte que tenha um teor muito abaixo desse valor. Porquê? Porque o próprio iogurte tem açúcares naturalmente presentes, como é o caso da lactose. A lactose, ou o açúcar do leite, é um açúcar que está naturalmente presente. Este exemplo que eu vos trago aqui, por exemplo, aqui vemos os ingredientes que têm o leite desnatado. O facto de ser pasteurizado é um processo de aplicação de temperatura para eliminar vários micro-organismos, não há problema nenhum. E tem os fermentos lácteos, neste caso também tem o coalho, que também é opcional, mas que ajuda na parte de aumentar, de melhorar a consistência e fazer com que as proteínas do leite se agreguem de forma mais fácil e rápida. Depois temos também aqui a declaração nutricional. Como podem ver, em termos lipídicos ou gordura, está no 0%, e em termos de açúcares, cumpre o tal pré-requisito de estar abaixo dos 5%. Sobre o conceito de light, existe muita confusão em relação a este termo. O termo light apenas nos indica que houve uma redução de pelo menos 30% do nutriente face ao original. Neste caso eu destaco a gordura, neste caso no contexto do iogurte, mas pode ser outro, pode ser açúcares, por exemplo. Contudo, por exemplo, esta opção de iogurte grego natural, que tem 10% de gordura, quando nós vemos a versão light ou ligeira, houve uma redução passou de 10% para 2%, o que é bastante significativo. Houve uma redução de menos 80% do teor de gordura. Mas ainda assim, os 2% não está inserido num contexto de iogurte magro. Ou seja, o iogurte grego ligeiro, por exemplo, neste caso, não significa que ele seja magro. Até porque não é, porque para ser magro teria que ter abaixo de 1,5%. Claro que é muito melhor opção do que alguém que está habituado ao iogurte grego normal de 10% de gordura e passa para 2%, mas ainda assim não podemos dizer que é um iogurte magro. Sobre a questão dos edulcorantes, existe muita controvérsia ao redor deste tópico, mas a verdade é que não existem grandes estudos a longo prazo que nos permitem garantir total inocuidade.
O que é que eu posso dizer? É que com os estudos que nós temos até à data, não parece ser nocivo, principalmente nas quantidades que estão presentes nos alimentos e bebidas, e mesmo alguém que opte por versões de alimentos ou produtos, no geral, sem açúcar e com adoçantes, ainda assim é muito difícil sequer uh, chegar lá ou ultrapassar as doses recomendadas de segurança para cada um desses adoçantes. A verdade é que existem vários, portanto nem todos são iguais, mas a verdade é que todos eles têm são certificados por várias entidades de segurança do consumidor. Na Europa, na América, existem várias entidades que fazem essa regulação e todos aqueles que estão no mercado têm essa salvaguarda de terem sido previamente testados. Contudo, existem várias questões que nos devemos colocar quando escolhemos ou não optar por uma versão com edulcorantes. Claro que o ideal, toda a gente sabe, que era optar por um iogurte natural, que não seja açucarado, o mais simples possível. Agora, a verdade é que nós também queremos ter algum prazer na nossa alimentação e nesse sentido é totalmente possível que esse iogurte tenha edulcorantes. E em contextos de perda de peso ou de gestão da diabetes, da glicemia, até parece ser mais favorável, pelo menos a curto e médio prazo, a substituição do açúcar em prol do adoçante, ou seja, apostar mais no adoçante em vez do açúcar. E claro que, do ponto de vista de educar o paladar, claro que o ideal é a pessoa estar habituada a um paladar mais de açúcar natural, açúcar da fruta, e esse é uma das principais razões que me faz tentar sempre recomendar a versão mais pura do alimento, porque às vezes a pessoa fica com um paladar modificado e tendencialmente prefere coisas mais doces no geral. Depois também há os grupos de risco, por exemplo, grávidas, bebés, pronto, claro que esses grupos de risco devem ter mais cautela e nesses casos é necessário fazer uma recomendação mais individualizada. Sobre a questão do cancro, a evidência é muito unânime ao nos dizer que não aumenta o risco de cancro. Mesmo o aspartame, que houve uma grande polémica por ser considerado possivelmente carcinogénico em humanos, a verdade é que esses estudos vêm através de estudos com ratinhos. O mesmo não se aplica em humanos, ok? Portanto, para humanos, esses compostos, as quantidades em que são aprovados, neste caso a FDA é a principal entidade que aprova na América, mas todas elas, mesmo a FSA, que é da Europa, têm esse consenso de não provocar cancro. Claro que queremos mais estudos, mais evidência, mais ensaios clínicos a longo prazo que peguem muitas pessoas e que nos consigam sempre suportar e replicar estes dados, mas até à data parecem ser seguros para consumo. Sobre a questão dos iogurtes proteicos, também é algo que eu pensei em abordar, que é uma tendência crescente, cada vez mais as pessoas optam por produtos proteicos e, no fundo, estes produtos, o que eles têm de especial é que têm adição de proteínas do leite. E isto não difere muito daquelas proteínas em pó, como é o caso da proteína derivada do soro do leite, a proteína whey, que é muito conhecida principalmente pelas pessoas que treinam e que vão ao ginásio, que certamente já devem ter ouvido falar. Pode fazer sentido sim em alguns casos, para complementar a ingestão proteica, principalmente de forma mais fracionada ao longo do dia, porque geralmente o que acontece é que nós comemos muita proteína, às vezes em excesso ao almoço e ao jantar, quando na verdade, se fosse mais repartida ao longo do dia, poderia ser melhor em termos de gestão do apetite e em termos de síntese proteica a nível muscular. Mas lá está, o mais importante é mesmo a ingestão proteica total diária e também pode ajudar a atingirmos mais facilmente essa meta proteica. Só que a verdade é que para a maior parte das pessoas essa meta proteica é relativamente baixa, portanto em termos de saúde e longevidade quer-se baixa a proteína, portanto é muito fácil atingir e não há necessidade destes produtos. Agora, em algum caso de pessoas que querem otimizar o processo de hipertrofia muscular, em que as metas de proteína são mais elevadas, pode eventualmente fazer sentido. Vou então aqui parar de partilhar o ecrã. Por hoje era isto. Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer coisa estou disponível.
não hesites em entrar em contacto. E também, se tiveres alguma dúvida, podes escrever até mesmo nos comentários do vídeo, que eu certamente terei todo o gosto em ajudar. Obrigado pela atenção e até à próxima.